O que é o cigarro eletrônico, primeiramente? Então, são produtos destinados a entregar nicotina na forma de aerossol. E o que ele tem de diferente? Ele não tem combustão. Então, quando você pega um cigarro, você queima diretamente o tabaco, a folha do tabaco. E quando eu não tenho nesses vapors, nesses cigarros eletrônicos, ele não vai ter tanto o alcatrão quanto o monóxido de carbono, porque você não está queimando. E claro, a gente já falou bastante do monóxido de carbono. Quando eu não tenho monóxido de carbono, eu retiro uma substância importante que intoxica e que rouba principalmente por ocupar a hemoglobina, você acaba tendo uma redução numa substância, né, num gás que tem um efeito muito deletério para o fumante, ocupando assim principalmente em relação a fôlego, porque ele ocupa o local do oxigênio. E aí, quando a indústria do tabaco fala que a gente tem redução de substâncias e existe uma redução de dano, é verdade. A gente não tem como falar que não existe uma redução de danos. O grande problema do cigarro eletrônico é que existem, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, existem outras substâncias nesse cigarro eletrônico e que a gente não tem qualquer noção em relação à segurança. E esse é o grande problema do cigarro eletrônico. E o que tem nele? O vapor composto por nicotina. Claro que existem líquidos que não têm nicotina, água e aditivos e aromatizantes que chegam a 8.000 sabores. A gente coloca lá creme brulee, melancia, lichia, chocolate, tutti-frutti. E aí a gente coloca que o problema não é para o fumante que já fuma há 20, 30 anos. Quando a gente está falando de aditivo e aromatizante, falando de chocolate, melancia, a gente está falando de adolescente e vamos comentar um pouquinho mais para frente. Como é que funciona o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico ele tem uma lampadinha, né? A gente vai mostrar os modelos, deixa eu passar um pouquinho de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então você vê que aqueles de primeira geração eles simulavam, tinha uma lampadinha de LED. Hoje não existe essas lâmpadas de LED, o próprio fumante ele não está preocupado em acender nada, ele quer consumir o tabaco, ele gosta do device ser bonito e cada vez mais discretos. Então ele não quer que se assemelhe a um cigarro. Mas os de primeira geração eram assim, deixa eu mostrar um pouquinho. Então aparelhos mecânico-eletrônicos alimentados por uma bateria de lítio. Então que você jogava esse cigarro eletrônico, você não tem acendimento. Quando você traga, ele acende automaticamente. Aí acende a lampadinha de LED e ele começa a gerar, através de um cartucho, um refil que armazena a nicotina líquida, que pode ter de 0 a 36 mg por ml. Então, e esses aparelhos cada vez mais estão procurando entregar a nicotina com mais rapidez, e é isso que os novos cigarros eletrônicos fazem, e é isso que esse último modelo, o Juul, ele gera na cabeça dos adolescentes. Então ele tem um mecanismo rápido de entrega de nicotina. Ele tem um atomizador que aquece e vaporiza a nicotina, disponibilizado na forma de vapor. E tem um sensor que ele é acionado nas tragadas. Então vocês veem na Europa existem propagandas em que a mulher está lá no shopping e aí ela simplesmente joga o cigarro lá dentro. Quando que você poderia fazer isso com um cigarro comum? Né? Queimar tudo. Então você está lá, você dá uma tragada, ele automaticamente desliga e você joga na bolsa, você joga dentro do paletó. Então ele é acionado nas tragadas e aciona o microprocessador que ativa a bateria e a luz de LED. Esses eram os cigarros eletrônicos de primeira geração. Isso foi evoluindo, né? Então foi evoluindo até que começaram esses tanques, né, de nicotina, em que você colocava diferentes refis novamente, você acionava por um botão e aí você foi incrementando. Por que esses novos tanques acabam sendo caem no gosto de quem gosta da nicotina? Porque quanto mais molas você coloca aqui dentro, hoje você consegue montar em casa. Tinha um residente aqui que ele importava todos os coils, as molas, e quanto mais molas você coloca, mais você aquece
mais vapor você faz, mais você acelera a glicerina vegetal e a fumaça ela fica mais densa. Então, quando existem competições, lá nos Estados Unidos existem competições de vaporizador, de vapors, em que eles procuram fazer a maior fumaça, quando eles utilizam esses tanques em que com muitos coils, em que você aquece muito essa nicotina líquida, esse e-liquid, você gera um vapor muito mais denso. E aí onde começa a entrar o problema, porque quanto mais vaporização, mais substâncias densas, mais PDs e VDs, né, propilenoglicóis e gliceróis vegetais são formados. E eu vou mostrar mais para frente o que são essas substâncias do cigarro eletrônico. Vamos lembrar que a Anvisa, o nosso órgão maior de Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu desde agosto de 2009 a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico. É claro que hoje vocês devem estar ouvindo, e aí vai a primeira nova informação em relação que vai acontecer uma consulta pública, e é claro que eu conto com vocês, eu vou procurar mandar aí no WhatsApp de vocês para que vocês entrem e façam a votação, né? Então a gente engrossa o caldo justamente trazendo vocês e que vocês nas suas redes sociais, extremamente importante a gente levar essa informação de que estão querendo liberar, estão tentando descaracterizar o poder da Anvisa e chamando para uma negociação. Isso não é só aqui no Brasil, em outros países isso acontece, e chamando para uma negociação. Olha, o cigarro eletrônico ele tem menos substâncias, então ele tem menos dano e por aí vai. Então eles tentam seduzir novamente, eles tentam aquele negócio de vamos chamar para conversar, e eles já fizeram alguns eventos, talvez não tenha caído isso na circulação, mas fizeram um evento de redução de danos é o caminho, e eles começam a fazer publicações, eu não sei se eu coloquei alguma aqui, mais para frente, desculpa passar, mas só para entender, eu acho que eu não coloquei aqui, acho que está até mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Eles fazem algumas publicações em jornais e revistas de grande circulação nacionais, eu vou mostrar mais para frente, eu tenho sim, está lá na frente, na Veja, na Isto É, colocando que eles estão querendo acabar com o cigarro tradicional. A ideia deles é que não exista mais o cigarro tradicional, que seja só o cigarro eletrônico, e a gente já conhece essa ladainha. Porque a grande ideia é a mesma coisa que eu falar do narguilé, que eu já comentei com vocês aí nos vídeos anteriores, que como é que o adolescente vai carregar um narguilé embaixo do braço? Então, se ele fica viciado em nicotina, ele não tem como acender, ir lá, acender o carvão, preparar o roche, colocar a pastinha no roche, aquele narguilé que é enorme, mesmo os narguilés menores, então ele vai acabar usando o cigarro tradicional, porque ele vai ficar dependente. E é o que eles querem com o cigarro eletrônico. O adolescente, que hoje lá nos Estados Unidos a experimentação saiu de 2013 para agora, mais de 700% de aumento de consumo. Então, isso está desenfreado. E o que a indústria quer é que o adolescente experimente, ele fique viciado em nicotina e vá para qualquer tipo de consumo. Isso é papinho, isso é ladainha da indústria do tabaco em relação à indústria da morte, em relação a que eles querem que acabe com o cigarro eletrônico, que acabem com o cigarro tradicional. Isso é mentira, tá certo? Então o que eles querem é que consuma o tabaco deles, não importa de que forma. Por isso que a Altria e a Philip Morris comprou um grande percentual, já são os maiores acionistas desses cigarros eletrônicos de algumas marcas importantes, como esse Juul e o IQOS, que é um tabaco aquecido. Então a indústria tem investido muito nisso, no sentido de ter um monopólio, mas a ideia é que forme dual users, usuários duais, então que eles usem tanto a nicotina do cigarro comum como do cigarro eletrônico. Então ele vai lá numa festa dentro do ambiente que ele está num casamento, que é um vapor, ele vai e usa o cigarro eletrônico, que ele é mais aceito. Ele é proibido no Brasil, mas ele é mais aceito. Às vezes o próprio segurança não sabe o que o cara está fazendo ali e o segurança não vai coibir. Vocês vão começar a ver isso de uma forma contínua, porque vocês vão aqui
em qualquer local em relação a isso que ele proíbe o comércio, comercialização, isso também é uma balela. Vai em qualquer local, aí qualquer Xing Ling, 25 de março, aqui perto a gente tem um multishop, você consegue comprar um cigarro eletrônico facilmente, está lá a nicotina, então não tem dificuldade em comprar um cigarro eletrônico nesse sentido. E o cigarro eletrônico e tabaco aquecido são dispositivos eletrônicos para fumar, ok? Mas a Anvisa proibiu. Existe essa, eu quero deixar para vocês, coloquei lá na minha aula, essa publicação que é de 2016, é claro que é uma publicação que tem muitos dados interessantes em relação às substâncias cancerígenas, então eu recomendo aqui para vocês, está lá no site do INCA, tá? Isso é free, é open, tá em PDF, dos cigarros eletrônicos. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês, tá? Eu coloco lá no material, tá? Essa publicação aqui está em PDF de cigarro eletrônico, muito interessante porque ela foi bem revisada. Quem fez foi uma colega muito querida, que é a Estela, que se preocupou em vários detalhes nesse sentido, a Estela Martins, e fez uma revisão muito legal sobre o tema, então fica a recomendação. E quais são as evidências que a gente tem em relação? A gente tem uma revisão sistemática de 2014 em relação à redução do consumo e a gente tem uma de 2016 em relação a efeitos adversos e cessação. Para vocês terem uma ideia, existe uma publicação de 2015 na New England em que ele colocou, eu não trouxe aqui nessa aula, em que ele colocou que o cigarro eletrônico ele comparou com adesivo de nicotina, mostrando que, e ao final de um ano, 5 pacientes tinham largado o cigarro com o cigarro eletrônico e 5 pacientes tinham largado o cigarro com o adesivo de nicotina. Por que eu falei os 5? Foram 5 pacientes. E ele chegou no final mostrando que o cigarro eletrônico era tão bom quanto o adesivo de nicotina. Ou seja, em número absoluto, foi tosco, um estudo tosco de 2015, em que ele começou a colocar esses estudos de cessação, tá? Então mostrando que o cigarro eletrônico é tão bom quanto. E nesse ano também houve um estudo no começo do ano, de fevereiro, mostrando também patrocinado pela indústria do tabaco, patrocinado pela indústria do cigarro eletrônico, mostrando que também foi tão bom quanto o tratamento, foi tão bom quanto a TRN, a terapia de reposição nicotínica. Mas eu vou mostrar para vocês outros 2 estudos em relação a aumento do infarto e aumento, eu vou colocar depois para vocês a publicação disso, também vou colocar junto com esse PDF, desses 2 estudos mostrando um aumento da taxa de infarto e o aumento da taxa de acidente vascular encefálico com o uso de cigarro eletrônico. Então, já vai a primeira recomendação no seguinte sentido. Deixa eu mostrar, eu sair só um pouquinho para não ficar tão cansativo, jogar aqui um pouquinho o meu rosto. Então, a primeira recomendação é uma recomendação de vamos trabalhar com uma hipótese de segurança, vamos trabalhar com uma hipótese de precaução. Então, a teoria da precaução. Eu não estou falando aqui, e é isso que a revisão da Estela mostrou, e o que os próprios americanos, no período que eu fiquei nos Estados Unidos, eles são extremamente céticos, e assim, show me numbers, me mostra os números efetivos de que cigarro eletrônico não causa mal, porque existem estudos mostrando lesão pulmonar aguda, existem aqui que eu vou mostrar nesse slide aqui, que eu já tenho aqui, só para mostrar um pouquinho, que os carcerígenos, que existem carcerígenos do grupo 1 da IARC, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que já vou mostrar para vocês nesse sentido. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para mostrar que aí eu consigo apontar com o meu pointer. Então, olha só, a substância, o propileno glicol, que eles chamam de PD, e tem o VD, que é o glicerol vegetal, que a gente tem, inclusive, esse glicerol vegetal, ele existe na pipoca, da pipoca de micro-ondas. Só que quando eu utilizo ela do ponto de vista, quando eu ingiro pelo tubo gastrointestinal, é uma coisa, ele não gera nenhum problema. O problema é quando ele é inalado, tá? Então de via pulmonar.
E o propilenoglicol, ele é do grupo 1 da IARC. O que é IARC? International Agency for Research in Cancer. Então, seria a mesma coisa daqueles estudos científicos. Quando eu tenho esse grupo 1, é o grupo que eu não tenho dúvida que a substância é cancerígena. Ok? Então, a formação desses PDs em formaldeídos, não importa que em pequena quantidade, aí vai uma informação. É a mesma coisa. Então tá, você quer se matar, você pula do 17º andar. Faz diferença você pular do 15º, do 14º? Você vai estar consumindo uma substância cancerígena numa quantidade menor, é fato, porque não existe aquela combustão, então existe uma quantidade menor dessa substância, mas você nunca vai saber se esse dano vai ser impactado e vai gerar um outro tipo de câncer, por exemplo. A gente está falando desse propilenoglicol que tem uma concentração menor, tá? Existem pequenas quantidades, isso reduz sim o crescimento de algumas células, mas você continua tendo essa substância no cigarro eletrônico, ok? O VD também, o etilenoglicol, é outra substância que é explosiva na presença de produtos derivados do tabaco. Então você tem essas substâncias no vapor do cigarro eletrônico. Além disso, o que nós temos nesse vapor? Metais pesados, já identificados: ferro, alumínio, níquel. Vamos parar um pouquinho e pensar. Você colocaria uma pilha? Eu falo sempre para o fumante que está querendo usar o cigarro eletrônico, eu falo, você colocaria uma pilha na sua boca? Que você sabe que tem níquel, que tem essas substâncias, esses metais pesados. Você colocaria isso na sua boca? É o que você faz com cigarro eletrônico. Nós não temos estudos de segurança. E esses estudos de segurança vão sair daqui a 20, 30, 40 anos. Nós não sabemos se o depósito dessas substâncias vão gerar algum outro novo tipo de câncer. Mas é fato que o níquel já é desse grupo 1 da IARC. Eu estou falando de outras substâncias que podem ter no cigarro eletrônico. A gente não tem essas respostas. E a gente tem esses metais pesados definitivamente desencadeadores de fibrose pulmonar, além de outras substâncias que geram lesão pulmonar aguda. E o que a gente pode trazer para vocês em relação à atualização desses cigarros eletrônicos? O cenário é o seguinte: existem alguns desfechos, tá? Quais são os danos em curto prazo? Aumenta a chance de infarto em 42%. Eu vou colocar o paper depois para vocês verem direitinho. Saiu um outro estudo, esse é o de 2017, tem um outro de 2019, também relacionando com infarto. E tem um outro agora de 2019 relacionando com acidente vascular encefálico. Do ponto de vista respiratório, o que o cigarro eletrônico faz? Aumenta em 50% a chance de asma em adolescentes. Está aqui a referência. Danos em longo prazo, efeitos mutagênicos, 7 vezes mais a redução da expressão gênica comparado ao cigarro tradicional. Ou seja, já mostrando que a gente não sabe o que esses cigarros eletrônicos vão gerar de novos compostos, né? Aquele negócio, nosso organismo foi feito para respirar ar puro, não para respirar qualquer mistura, qualquer mix. Agora os caras estão querendo jogar junto com a nicotina. Por que os caras colocam a nicotina? Né? Eles colocam para viciar, né? Então, mas não dá para colocar ela ali purinha, né? Então a melhor forma é colocar ali com o vapor, né? Colocar com o cigarro. Efeitos carcinogênicos, eu não vou ficar colocando tudo isso, mas é importante vocês entenderem. Vamos ler um pouquinho. O risco de iniciação, esse aqui é o detalhe, né? Risco de iniciação em adolescentes e adultos jovens, né? Então o consumo de cigarro eletrônico aumenta em 4 vezes, ele é sedutor. Eu vou mostrar a fotinha do Juul, né? Juul, que está fazendo uma epidemia lá nos Estados Unidos, que os adolescentes saem da aula, professor, eu vou ali, posso fazer xixi? Aí ele vai lá para consumir o cigarro eletrônico, porque eles já estão dependentes do cigarro eletrônico. Então eles vão para consumir a droga no banheiro. Cessação não é mais eficaz do que a terapia de reposição de nicotina, tá? Então a gente já tem estudos de revisão agora de 2016, que aquele estudo de 2015
foi desmistificado, mas eles vêm o tempo inteiro jogando mais estudos. Vou colocar agora um estudo de 2019 que eu não coloquei nessa minha apresentação, mas tem um outro estudo aqui de 2019 que novamente eles tentam colocar como cigarro eletrônico e não inferioridade para tratamento do tabagismo. Então eles ficam tentando empurrar a qualquer preço o cigarro eletrônico como tratamento de tabagismo. Então aqui, nesse estudo, mostrando que o nível de uso de cigarro eletrônico com a queda de concentração dessas substâncias, será que existe esse nível seguro em que eu possa utilizar o cigarro com a queda dessas concentrações, já que eles estão falando tanto em redução de dano, em que a gente vai ter menos concentrações na urina? Aqui ele dosou essas substâncias que são cancerígenas, né, que são substâncias sabidamente cancerígenas, e o que ele viu? Que existem essas substâncias tanto na cavidade oral como esse SPMA, que ele está relacionado à leucemia e linfoma. Você vai brincar com uma substância dessa, por mais que ela tenha uma concentração menor, existe nível seguro para expor um adolescente a uma droga, a uma substância que é do grupo A, 1 da IARC, que é uma substância que sabidamente causa câncer? É brincadeira, né? Não tem como falar, eu vou pular então do 14º andar, não vou pular do 17º, porque eu vou ter menos chance de pegar um câncer, né? Eu vou ter menos chance. Então existe isso, um câncer melhor, né? Se está lá, eu posso ter essa possibilidade de ter um câncer. Nessa outra revisão de 2014, em relação aos estudos comparativos do cigarro eletrônico com a nicotina versus a terapia de reposição nicotínica, então vamos lá, houve uma redução no consumo maior de 50% dos níveis basais. Isso aqui foi em um estudo, né, com 165 experimentos e 12 controles, em que houve comparativamente, houve uma melhor taxa em relação ao consumo basal, melhorou em 40%. Só que nesse estudo não teve medida bioquímica, não dosou cotinina, ele não fez uma análise nenhuma de substância qualquer, teve vários erros metodológicos e baixa a muito baixa qualidade. Então, questionando essa redução de 40% aí, do consumo quando eu utilizo o cigarro eletrônico. Ou seja, eles ficam tentando colocar o tempo inteiro, a gente está aguardando, existem grandes estudos já em segmento, comparativos, grandes estudos para tentar avaliar isso, então a gente está aguardando. Só que por enquanto, vamos pela teoria da precaução. Me mostra o estudo que ele efetivamente é melhor, para depois a gente sair liberando o cigarro eletrônico como tratamento, ok? Novamente, como cessação de tabagismo, então comparando cigarro eletrônico com terapia de reposição nicotínica, então houve comparativamente 7,3 versus 5,8, então uma redução de 26%, mas não houve evidência significativa entre os braços do estudo. É aquilo que ele fala que não houve, toda vez que a gente tem aqui nos estudos ele encostando na unidade, né, para quem não está tão habituado a avaliar os estudos científicos, toda vez que existe esse intervalo de confiança, que eu pego a unidade, que eu pego o número 1, eu não tenho evidência. Tá? Então foi tanto deletério para um lado, quanto ele foi bom para o outro. Ele coloca aqui de 26%, porém quando ele encosta na unidade, ele não mostra evidência significativa. Então, comparativamente, cigarro eletrônico com TRN, não houve evidência de diferença entre os braços. Outras dois estudos randomizados, né, análises randomizadas, revisões sistemáticas, com análise de desfechos pelo sistema GRADE, que é um sistema hoje muito bem definido, que você analisa, você faz uma análise, você pega todos os estudos e vai vendo qual estudo tem maior importância, e aí você faz essa revisão sistemática. Então esse sistema GRADE, ele inclusive nessa análise da Stella, ele utilizou esse sistema, o que foi muito interessante os resultados dela, e que reforçaram os resultados da revisão sistemática da Cochrane, não dando evidência, ou seja, colocando o cigarro eletrônico como uma terapia de reposição, uma terapia
comparativamente melhor ou que a terapia de reposição nicotínica. Então, o que chegou-se aos estudos? 18 estudos concluíram que fumantes que usam cigarro eletrônico têm probabilidade significativamente menor de parar de fumar, comparado com 6 estudos que mostram benefícios significativos na cessação. Ou seja, novamente, você tem estudo que mostra que sim, tem estudo que mostra que não, então me mostra um estudo mais robusto. Então, lembrando, e muitos desses estudos patrocinados pela indústria do tabaco, ok? Deixa eu mostrar um pouquinho esse estudo da doutora Nancy Rigotti, lá da Harvard, em que ela fez um estudo com pacientes hospitalizados, que queriam parar de fumar e fez o segmento para 6 meses. Os usuários que usaram cigarro eletrônico, né, então eles estavam internados, eles foram orientados. Quer usar o cigarro eletrônico? 10% pararam de fumar com cigarro eletrônico, ok? Muitos deles continuaram a fumar o cigarro eletrônico. E os não usuários de cigarro eletrônico que foram orientados a usar a terapia de reposição nicotínica, 26% pararam de fumar, ok? Então, a taxa de cessação para os que não utilizaram o cigarro eletrônico, então, isso é o que a indústria quer. A indústria quer que fique usando cigarro eletrônico e fique usando qualquer outro tipo de consumo de cigarro, de tabaco. Cigarro, narguilé, charuto, qualquer outro tipo de substância. Como conclusão, gente, por precaução, aquela teoria da precaução, com base na falta de evidências científicas sobre a sua segurança e a sua eficácia, até agora, vamos trazer mais estudos, porque até agora o uso de cigarro eletrônico como produto de tabaco não deve ser recomendado para qualquer tipo de consumo, como produto de redução de danos, para tratamento de cessação de tabagismo, e nós devemos manter a RDC da Anvisa proibindo comercialização, consumo, divulgação, propaganda, blá, tudo, ok? Aqui eu queria trazer só alguns dados, né? Vocês que já hoje estão do nosso lado da força, no sentido de a gente, em cada micro-região que vocês convivam, sejam chamados para falar de tabagismo, vão lá dar qualquer tipo de palestra, levem a informação, porque olha só, a matéria publicada na semana do Dia Mundial Sem Tabaco. Por que eles publicaram na semana do Dia Mundial Sem Tabaco? São milionários, né? Eles vão sempre cutucando. 2017, lançamento de um novo cigarro. Depois de muita pesquisa, Philip Morris está apostando um novo produto supostamente menos prejudicial do que o cigarro convencional. Ok? Matéria publicada na Veja, ok? De 2017. Alerta da MB, né? Hoje eu sou titular lá na MB, no sentido da gente levar a informação e tentar colocar no MEC, tentar levar o máximo de informação possível, por isso que a gente joga o máximo de informação na rede social. E o alerta da MB é que os cigarros, os dispositivos eletrônicos para entrega de nicotina, em relação a cigarro eletrônico e cigarro aquecido. Então houve essa publicação em que a MB não recomendava o uso dos dois produtos, tá? Como produto de risco reduzido, nem para reduzir consumo de cigarros, tampouco para a cessação do tabagismo. Tá? Então a indústria vem querendo conversar, ela vem querendo jogar na mídia assim, conversamos, estivemos na MB, estivemos junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a SOCESP, então eles ficam tentando o tempo inteiro essa conversa com a gente e a gente não quer conversa. Não queremos conversar, porque no passado eles ludibriaram, eles falsificaram, eles mentiram. Então não é uma indústria que tenha por merecimento a gente abrir qualquer tipo de negociação com elas. Vamos trazer estudos científicos, comprovando a gente libera, não comprovando não vamos fazer nada. 2018, olha lá, publicação, acho que essa aqui foi de jornal. Foi em algum jornal que foi publicado, né? Tá vendo com a capa de jornal, Philip Morris Internacional, mostrando que 1 bilhão de pessoas vão começar o Dia Mundial Sem Tabaco com um cigarro. Então, mostrando que a visão do futuro é clara, os danos do cigarro são conhecidos, e com mais de 400 cientistas, engenheiros e técnicos renomados, nós decidimos construir nosso futuro sem cigarro. Blá, 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 blá. Ou seja, é uma palhaçada. Então, eles estão investindo muito nisso,
E a ideia é que tenham novos consumidores da nicotina e que não se acabe não com a nicotina do cigarro. Eles querem dual users. Então eles vão deixando o tabaquinho lá do jeito que o cigarro normal, que eles sabem que ainda vai alimentar muito, vai continuar sendo uma indústria bilionária, ok? E aqui a sedução, novamente, né? Olha a sedução que eles têm do cigarro eletrônico, né? Mulheres bonitas, né? Olha lá, acessórios bonitos, e o cigarro eletrônico combinando, olha só, combinando com os acessórios, então sempre a sedução. E aqui só trazer, para quem gosta de Fórmula 1, vocês estão vendo agora a Ferrari com essa propaganda da Mission, Win Now. Esse Win Now é uma propaganda de cigarro eletrônico, ou seja, a gente está vendo novamente o cigarro eletrônico entrando, a indústria do tabaco querendo levar para o esporte, querendo botar uma versão cool, uma versão descolada, e a gente precisa ficar muito esperto em relação a isso. Novamente, né? Então, mídias sociais, hoje a gente já tem tentado monitorar inclusive os influencers, né? Então a indústria vai em cima de expoentes, então coloca lá, olha, o Leonardo DiCaprio, coloca também outras atrizes, eu não lembro o nome dessa atriz aqui, deixa eu ver se tem o nomezinho dela aqui, mas que foi no programa do David Letterman, e além dela levar o cigarro eletrônico, ou seja, o cigarro eletrônico, matéria paga. Por que ele fala assim, que é isso que você tem aí no seu colo? Cigarro eletrônico. Posso experimentar? Ou seja, matéria paga, escancarada para vender cigarro eletrônico. E hoje eu sou pai de 2 meninos, eu tento blindá-los da melhor forma possível e é dessa forma que a gente precisa blindar as nossas gerações futuras. Então vocês que são pais, vocês que estão em locais de alta exposição, hospitais de renome, que são chamados para divulgar sobre tabagismo. Se vocês precisarem de material, podem pedir para mim. O que eu mais quero é divulgar isso, que vocês levem essas informações em relação ao tabagismo para que a gente possa blindar as gerações futuras em relação a esse cigarro eletrônico que é extremamente sedutor.